Essa é a nossa terceira aula e nós vamos tratar continuidade de funções e propriedades operatórias de limite. Dizemos que a aplicação f, definida de ômega, contida em R, é contínua no ponto P se acontecerem essas três coisas aqui. Existe f de P, onde P pertence ao domínio, ou seja, ela está bem definida em P. P é um elemento do domínio. A segunda coisa, esse limite aqui tem que existir, o limite de f de x quando x tende a P, e esse limite que deve existir, ele tem que ser igual a f de P. Ora, se você observar, você só precisa dessa situação aqui, não é verdade? Por quê? Para você ter que esse 3 aqui acontece, f de P tem que existir e esse limite aqui também tem que existir, não é? Então, quando esse limite é igual a f de P, nós dizemos que a função é contínua em P. Tá ok? Mas para isso eu tenho que ter que a função está bem definida em P e que esse limite aqui existe, que é a questão 2 e a 1. Tá ok? Então, basta você memorizar essa terceira aqui. Claro que essas duas têm que ser satisfeitas para poder eu fazer essa comparação aqui, verificar se esse limite coincide com o valor da função no ponto. Olha esse exemplo aqui. Eu tenho aqui o ponto P e o limite quando x tende a P, tanto pela direita quanto pela esquerda, é L. Só que f de P é igual a L também. Então, nesse caso, o limite coincide com o valor da função no ponto, e aí nós temos que a função é contínua no ponto P. O limite de f de x quando x tende a P é L, e é igual a f de P, que também é L. Então, a função é contínua em P. Um outro exemplo. Eu tenho aqui agora um furo, né? A minha função, o valor da função aqui de f de P está aqui em cima. E o limite quando x tende a P é L, aqui, ó. Não é? Só que agora nós temos que esse L aqui, ele é diferente de f de P. Então, nesse caso, nós temos que o limite da função f de x quando x tende a P é L, só que é diferente do valor da função no ponto de f de P. Então, como esses valores não coincidem, f não é contínua em P. Tá? Aqui é só um exemplo pictórico mesmo. Nós estamos trabalhando só com uma figura aqui. A gente não sabe direito quem é a função, mas dá para a gente verificar que quando x se aproxima de P pela direita pela esquerda é L. O valor da função aqui é diferente, não é? Então, a gente está fazendo só para que fixe a ideia na cabeça. Agora aqui, eu tenho que o limite quando x tende a P dessa função é L, esse limite existe, mas o valor da função não está definido. Tá? Então, observe, ó, eu me aproximo pela direita e pela esquerda da L, mas eu não sei quem é f de P. F de P não está definida. Então, eu tenho que f não pode ser contínua em P. Tá? Aqui agora, eu tenho que a função está definida em P, ela é aqui em cima. Só que agora, observe, ó, quando eu me aproximo pela esquerda, vai dar um valor aqui, e quando eu me aproximar pela direita, vai dar um valor aqui próximo de f de P. O que acontece? Agora, quem não existe é o limite, certo? Então, nesse caso, esse limite não existe, portanto, a função não pode ser contínua no ponto P. Tá? Bom, de uma forma geral, nós dizemos que a função é contínua se ela for contínua em todos os pontos do seu domínio. Então, se valer a continuidade para todos os pontos do domínio da função, então nós dizemos simplesmente que a função é contínua. Nesse caso, ela é contínua em todos os pontos. Então, vamos ver alguns exemplos de funções contínuas. Ó, aqui eu estou pegando que essa função, com a lei x menos 3, ela é contínua quando x tende a 4. Né? No ponto 4 ela vai ser contínua, porque o limite dela é igual a 1, que é igual a f de 4. Então, aqui todos os exemplos que nós estamos vendo são de funções contínuas. Tá? E, na verdade, essas funções são contínuas em todos os pontos do seu domínio. Tá? Se eu estou considerando as funções aqui f de R em R. Tá? Então, de R em R.
Nós vamos ver aqui alguns casos em que as funções elas são contínuas em alguns pontos, tá? Claro, a gente sempre vai estar falando de continuidade em pontos do domínio, em pontos que a função está definida, tá? Então, olha só, essa outra aqui, ó, sempre funções polinomiais. Ó. Peguei uma que era de grau 1, depois um polinômio de grau 2, um polinômio de grau 3, né? Elas são contínuas nesse ponto. Por exemplo, essa aqui é contínua no ponto 1. Mas, na verdade, ela é contínua em todos os pontos do domínio, tá? Essa daqui, ó, de grau 4 também é contínua. Assim vai. Aqui, a função seno de x. Ela também é contínua em todos os pontos do domínio. Qualquer número real, o limite de f de x quando x tende a p vai ser igual a f de p. Então, ela vai ser contínua em qualquer ponto p. Tá? A função cosseno, idem, ela também é contínua em todos os pontos do seu domínio. Tá? Agora, essa função a elevado a x, né, ela vai ser igual a elevado a p, também o limite dela quando x tende a p, para todo A pertencente a R, certo? Com exceção, claro, onde ela é bem definida, né, essa função. Tá? A tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Tá ok? Para nós termos aqui a função exponencial. A função ln de x. Limite quando x tende a p é ln de p. Com p pertencente a R, né? E com p também maior que 0 e diferente de 1. Tá? Bom, agora tem alguns casos especiais aqui. Olha, na funções trigonométricas como tangente de x, por exemplo, nós sabemos que a tangente de x ela não está definida em π sobre 2 mais kπ, onde k é um número inteiro, qualquer múltiplo é π sobre 2 mais um múltiplo de π. A função ela vai ser contínua, tá ok? A cotangente também é onde? É em π mais kπ. A da cossecante também é π mais kπ. E da secante é π sobre 2 mais kπ também. Tá ok? Então ela vai ser contínua em todos esses pontos, exceto esses aqui onde ela não está definida. Ok? Perfeito. Bom, vamos ver aqui também um outro exemplo, que é um exemplo assim que é só o desenho de uma função, a gente não sabe realmente a lei da função, mas pelo gráfico da função, nós conseguimos determinar quais são os pontos de descontinuidade da função. Tá certo? Então, observa, o problema diz o seguinte: determine os pontos de descontinuidade da função cujo gráfico é mostrado a seguir, justificando. Tá? Então, observe, todos esses pontos aqui, a função vai ser contínua. Certo? Observe aqui o ponto menos 2. Tá? No ponto menos 2, nós temos aqui um salto, tem uma quebra aqui. Né? Ó, quando x tende a menos 2 pela esquerda, vai dar um valor bem aqui. Quando x tende a menos 2 pela direita, deixa eu fazer o desenhozinho aqui. Né? Vou me aproximar aqui pela esquerda. Tá certo? Quando eu me aproximo aqui pela esquerda, eu tenho que o valor da função, né, vai tender para cá o limite, ó, vai tender para esse ponto aqui, certo? E quando eu me aproximo do menos 2 pela direita, eu vou ter esse valor aqui, ó, certo? Um valor para cá. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, o limite não existe, certo? Eu tenho que o limite de f de x, estou chamando de f essa função aqui, tá? Quando x tende a menos 2, não existe. Tá? Esse limite não existe. E, portanto, essa função f não é contínua em menos 2. Ok? Não vai ser contínua. Por quê? Porque o limite não existe. Então, se esse limite não existe, ela não pode ser contínua no menos 2. Tá? Bom, claro, em todos esses outros pontos aqui, ó, ela vai ser contínua, certo? E aí, olha, nós vamos nos deparar aqui com o 2. Observe, aqui também, quando eu me aproximo do 2 pela esquerda, quando o x tende a 2 pela esquerda, vai dar aqui em cima, né? E quando eu me aproximo do 2 pela direita, vai dar aqui embaixo, tá? Então, aqui também,
o limite de f de x quando x tende a 2 não existe, tá? Não existe. Portanto, f não é contínua em 2, tá? Ok. Vamos ver aqui agora no 4. Aqui vai ser tudo contínuo, né? Beleza, tá? Quando chega aqui no 4, ó, nós temos um probleminha aqui, ó, tá? Que o f do 4 não está definido, tá certo? E o limite aqui pela esquerda e pela direita vai para mais infinito, né? Então, nesse caso aqui no 4, ó, também nós não temos que f é contínuo, tá? Então, f de 4 também não está definido. Não está definido. Ok? Então, como não está definido, então não pode ser contínuo aqui no 4, tá? Bom, e no 6, tá? No 6, também, ó, o limite quando x tende a 6 pela direita vai dar aqui em cima. Quando tende a 6 pela esquerda, vai dar aqui embaixo, tá? Então, esse limite quando x tende a 6 não existe, tá certo? Bom, e no ponto 8, também a função não está definida no 8, tá certo? Por quê? Porque está aberto aqui. Então, f de 8 não está no domínio, então não faz sentido falar em continuidade no ponto 8. Agora, observe aqui o ponto 4, tá? Aqui no ponto 4, nós temos o seguinte, f está definida no ponto 4, tá? Mas ela não está definida à esquerda do 4, ela está definida à direita do 4, mas existe o limite, tá? De f de x, quando x tende a 4, tudo bem? Vai ser esse ponto aqui, porque eu só posso me aproximar pela direita do 4, tá? Vai ser esse valor L aqui, tá? Esse valor L existe, tá certo? Que é igual ao f de 4 e que é igual ao limite, tá? Esse L aqui também é igual ao f de 4, não, ao f de menos 4 aqui, né? Que é menos 4. Ao f de menos 4, tá certo? Portanto, ela é contínua aqui nesse ponto, tá? Apesar de eu não poder fazer limite à esquerda, porque não está definido aqui, mas eu posso, quando o limite de f de x, quando x tende a menos 4, existe, tá bom? Beleza. Então, vamos resolver esse probleminha aqui, ó. Determine o valor de L para que a função abaixo seja contínua no ponto P igual a 0. Então, observe, ó, f de x é igual a cosseno de x se x for menor que 0. L se x for igual a 0. E 1 menos x ao quadrado se x for maior que 0. Então, observe. A primeira coisa que nós devemos fazer é calcular o limite de f de x quando x tende a 0. Tá? Para isso, o que nós temos que fazer? Calcular o limite lateral à direita e o limite lateral à esquerda de 0, certo? Se esses valores coincidirem, o limite existe, né? Se esses valores não coincidirem, o limite não existe e aí não tem nenhum L que satisfaça essa função aí, tá? Mas vamos calcular, então, o limite de f de x quando x tende a 0 pela esquerda. Tá? O que vai ser isso? Vai ser igual ao limite quando x tende a 0 pela esquerda. Observe que quando x tende a 0 pela esquerda, é um x menor que 0. Então, vou usar o quê? Cosseno de x. Então, vai ser a função cosseno de x. Tá? Agora, limite de cosseno de x quando x está tendendo a 0 pela esquerda, isso daqui vai ser o quê? Cosseno, um número muito próximo de 0, cosseno de 0 vai dar 1. Então, isso daqui é 1, certo? Então, vamos agora calcular o limite lateral à direita do 0. É o limite de f de x quando x tende a 0 pela direita. Isso daqui é igual ao limite quando x tende a 0 pela direita. Isso daqui vai ser o quê? X maior que 0. Então, vai ser essa função aqui, 1 menos x ao quadrado. Então, é 1 menos x ao quadrado, certo?
Agora, x está tendendo a zero pela direita, x ao quadrado vai tender a zero. Então, 1 menos 0, isso daqui vai dar 1. Tá? Então, observe, o limite lateral à direita coincidiu com o limite lateral à esquerda. Então, esse limite aqui é igual a 1. Tá certo? Ora, para eu ter que a função seja contínua, né? Para que essa função seja contínua no zero, eu tenho que o limite de f de x, quando x tende a zero, né? Esse limite aqui eu já sei que tem que ser igual a 1, ele tem que ser igual a L também, que é o valor que nós estamos querendo, porque no L que ela assume o valor x igual a zero. Então, claro, o meu L tem que ser igual a 1, tá ok? Esse aqui é o valor de L que nós estávamos procurando. Vamos agora às propriedades operatórias do limite. Suponha que existam os limites de f de x quando x tende a p e o limite de g de x quando x tende a p. E vamos considerar dois números também, lambda e beta reais. Então, o limite quando x tende a p de f de x mais ou menos g de x vai ser igual ao limite de f de x quando x tende a p mais ou menos o limite de g de x quando x tende a p. Observe que quando eu faço soma de duas funções, né, eu posso quebrar o limite em duas somas. Ou diferença também. Posso quebrar em duas diferenças. Tá ok? Bom, eu saliento aqui que a demonstração disso daqui é relativamente simples. Nós usamos aquela definição precisa com epsilon e delta. E aí a gente faz tranquilamente aí, essa questão dessa demonstração, tá? Só que aí usa uns truquezinhos, vai usar um epsilon sobre 2 lá, uma hora e tal, tá? Mas a gente vai evitar as demonstrações aqui para não ficar muito cansativo aqui essa aula, tá? Então essas demonstrações, se você tiver interesse em verificá-las, basta você procurar no livro de cálculo. Bom, a segunda, se eu tenho lambda vezes uma função, né? O limite dela, quando x tende a p, o lambda ele fica multiplicando fora do limite, né? Então ele sai do limite. Então fica lambda, limite de f de x quando x tende a p. É uma outra propriedade também operatória de limite. Se eu tenho o produto agora de duas funções f e g, né? O limite quando x tende a p de f de x vezes g de x vai ser igual ao limite quando x tende a p de f de x vezes o limite de g de x quando x tende a p. Então, o limite do produto é o produto dos limites. E o quociente também. Tá? O único detalhe que você tem que ter é que no quociente você tem que lembrar que o limite da g de x, quando x tende a p, ele não pode ser zero. Para não dar a indefinição aqui embaixo. Então, você tem o limite da soma, da diferença, do produto, do quociente e da constante. Tá ok? São esses 4 limites aí. Tá? Bom, aí nós temos também o teorema da função composta. Se eu tenho duas funções, uma f de A em R e a outra de B em R, duas funções, tá o que? A imagem da f está contida em B, tá? Para poder fazer sentido aqui a composição dessas funções. Né? E se além disso, o limite de f de x é L quando x tende a P e G é contínua em L, então nós vamos ter o seguinte, ó. O limite de g de f de x quando x tende a p é igual a g de f de x quando x tende a p. Ou seja, o limite ele passa para dentro aqui. Tá? Então, lembre que essa g ela tem que ser contínua, tá certo? E o limite de f de x sendo L, nós vamos ter g de L. Se a função for... o limite de f de x for L, né? Então, vai ser o g de L, é só você calcular aqui. Então, na verdade, você pode calcular o limite, né? Se você tem uma composição, o limite vem aqui para dentro da função g, da mais interna, tá? Então, eu posso calcular o limite lá dentro. Isso aqui é muito útil, né? Quando a função g é contínua, a gente pode fazer isso. Isso é muito útil e simplifica muito as contas, como nós vamos ver aqui nos exemplos. Tá? Um corolário disso, né, é o caso particular dessa função aqui. Se eu tenho x elevado a n, por exemplo, a função, né, eu faço a composição com a f. Observe, o limite quando x tende a p de f de x elevado a n.
Então, o que eu faço? Essa função x elevado a n ela é contínua, então eu posso passar o limite aqui para dentro. Né? Vai ficar o limite de f de x quando x tende a p elevado a n. Então, como eu não sei quem é a função, não dá para calcular o limite, mas seria o valor desse limite elevado a n. Tá? Então fica mais fácil aí. No caso, a gente está considerando n como sendo um número natural sem o zero, né? Natural positivo. Mesma coisa com a raiz enésima. Né? Se eu tiver limite de f de x da raiz enésima de f de x, né? Limite quando x tende a p da raiz enésima de f de x, isso daqui vai ser igual a raiz enésima do limite de f de x quando x tende a p. Tá? Também, n é um número natural positivo. Se n é par, nós estamos supondo que o limite de f de x é maior que zero quando x tende a p, tá? Só para nós não termos uma indefinição aqui dentro, tá ok? Bom, o limite de a elevado a f de x quando x tende a p vai ser igual a elevado ao limite de f de x quando x tende a p. Então, posso aplicar o limite aqui em cima, tá? E o limite de ln de f de x quando x tende a p é igual a ln de f de x quando x tende a p, sendo o limite de f de x maior que zero quando x tende a p. Olha aqui os exemplos. Determine, caso exista, os limites abaixo. Então, eu vou ter aqui o limite de 3x menos 4 elevado a sexta quando x tende a 2. Então, basta eu aplicar o limite aqui dentro. Né? Quando x tende a 2, eu vou ter 3 vezes 2, 6, menos 4, tá? Isso daqui vai dar 2. 2 a sexta, tá? Então, esse limite aqui seria 2 a sexta. Vou fazer aqui, ó. Isso daqui vai ser igual ao limite de 3x menos 4, quando x tende a 2, isso aqui tudo elevado a sexta, tá certo? Pelo teorema que nós vimos. Então, isso daqui vai ser igual. O que vai dar esse limite? Isso aqui é uma função contínua, basta substituir. 3 vezes 2, 6, menos 4, 2. Então, isso daqui vai dar 2 elevado a sexta. Isso daqui é igual a 64. 64 é o 2 a sexta. Tá? Vamos ver outro exemplo. Aqui está a solução, né? Ó, nós temos 2 a sexta, que é 64. Tá certo? Vamos ver outro exemplo. Ó, mesma coisa aqui, ó. 3x ao quadrado menos 4x mais 2 elevado a sexta, quando x tende a 1. Novamente, nós passamos o limite aqui para dentro, né? O limite entra aqui, por quê? Porque a função x a sexta é contínua, né? Então, eu estou fazendo a composição dessa função com x a sexta. Então, basta eu calcular, né, o limite aqui dentro. Observe que essa aqui é uma função contínua. Basta substituir o valor aqui, né? Então, vou ter 3 vezes 1 ao quadrado, 3, menos 4, mais 2. Não é isso? Então, eu vou ter que esse valor aí é 1, e 1 a sexta é 1. Tá? Agora aqui, ó. Limite quando x tende a π de seno de x mais 2x menos π. Novamente, né? Como é a raiz quadrada aqui, eu posso passar aqui o limite aqui dentro, tá? Então, como é que vai ficar isso? Vai ser o limite de seno de x mais 2x menos π quando x tende a π. Aí, novamente, só funções contínuas aqui dentro, né? E a gente já viu que o limite da soma é a soma dos limites, então basta calcular esse limite mais esse, né? E aí fazer a conta que vai aparecer aqui, tá certo? Ó, esse limite aqui, quando x tende a p, vai ser seno de π, esse limite aqui vai ser 2π e menos π. Observe que o seno de π é zero, tá? Então, eu vou ter só 2π menos π, e 2π menos π é π, né? Eu vou ter a solução como sendo raiz de π, ok? Beleza. Esse outro aqui, ó. Observe agora que eu tenho 3
elevado a x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2 quando x tende a 2. Ok? Então, basta passar o limite aqui, né? Bom, quando eu for passar o limite aqui, eu tenho que verificar o seguinte, ó. Como é que eu calculo esse limite? Tá certo? Então, eu vou fazer aqui rapidinho esse limite, ó. Eu quero calcular o limite de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Esse limite aqui é aquele tipo de limite que já é bem manjado, né? Por quê? Porque a gente reescreve esse numerador aqui, né, em função, vai aparecer um x menos 2 aqui, ó. Então, isso aqui é o limite de, posso escrever assim, x menos 2, que multiplica x mais 2, não é? Porque esse aqui é o quadrado da soma pela diferença, não é isso? Ó, eu tenho x menos 2, x mais 2 é justamente x ao quadrado menos 4, dividido por x menos 2, que é o que estava aqui, tá? Observe que x está tendendo a 2, ele não é 2. Então, x menos 2 é diferente de zero, tá? Então, eu posso dividir o numerador e o denominador por x menos 2, né? Então, vai ter uma simplificação aqui, e esse resultado aqui vai ser, ó, o x está tendendo a 2, então, isso aqui vai tender a 4. Então, esse limite aqui é 4, certo? Então, observa, foi essa conta aqui que foi feita, tá? Essa conta aqui que vai ser feita, né? Esse limite deu 4, logo o resultado vai ser 3 elevado a 4, que é 81, tá ok? Esse era o exemplo. Bom, nós ficamos por aqui, espero que você tenha gostado e entendido aí a nossa aula. Se você não entendeu, dê uma revisada no conteúdo. Você pode encontrar muita coisa aqui nesse site, que é o site da nossa plataforma Moodle. Então, você pode ir lá, revisar o conteúdo e aí pode dar uma olhada novamente na aula. Tá ok? Até a próxima.